Bom dia, tudo bem, galerinha? Estamos aqui, eu e a Beatriz, agora fazendo uma live para vocês, minha filhota amada. A gente vai continuar fazendo as leituras das mensagens da Luciana e Rogéria Torresi do site trabalhadoresdaluz.altervista.com, aliás, .org. As mensagens podem ser encontradas no YouTube também, Luciana e Rogéria Torresi. Essas mensagens que são descritas no site não estão descritas no YouTube, elas só estão descritas no site. Então eu vou lendo e fazendo essas lives explicativas para vocês, porque muitos ainda não sabem do que está acontecendo, não têm ideia do que esteja acontecendo no mundo. Então a gente traz essas lives para as pessoas terem conhecimento sobre o que está acontecendo no mundo. Um pouquinho melhor, né? Porque a gente precisa se informar. O nome da mensagem é: o evento não será um efeito especial de filme de Hollywood. Como a gente sabe, em dezembro vai existir um evento, um acontecimento que vai marcar o ano de 2020. É um evento positivo para a Terra, que a gente está esperando já por causa da transição planetária. E esse evento a gente ainda não sabe como vai ser, porque depende das condições da massa crítica humana na época, da formação da massa crítica, da totalidade dos seres humanos na Terra. Eu vou dar início à leitura. Ela foi publicada no dia 1/8, mas ela foi canalizada pela Luciana no dia 21 de julho de 2020. Eu estou fazendo a leitura hoje, dia 1º de agosto de 2020. Não. Desculpa, hoje não é dia 1º, deixa eu arrumar minha data aqui. Hoje é dia 3 ou 4, peraí. 3. Mensagem de 21 de julho de 2020. Então ela foi trazida pela Luciana em 21 de julho. O artigo. Este é outro artigo que não é um conveniente tamanho único, pela sincera razão de que nem todo mundo está no mesmo nível de desenvolvimento, consciência, foco e incorporação da nova luz e códigos. Por este motivo, este artigo vai exigir que o leitor seja auto-reflexivo e honesto. Infelizmente, nem todo mundo é capaz de fazer isso. Entretanto, discernimento e honestidade vão levá-lo longe, enquanto que a autoilusão, pensamento ou desejo mágico não fará isso. Não há fim, não há ponto de conclusão final com nada disso. Então apenas relaxe em sua contínua jornada evolucionária de ascensão. Não importa em qual degrau de escala de energia você, eu ou qualquer outra pessoa esteja atualmente. Cada passo é importante. É necessário porque cada um altera você um pouco mais. Há muitas pessoas que ainda acreditam que a mudança é um evento singular, instantâneo, que irá acontecer numa fração de segundos, como um efeito especial de filme de Hollywood. Isso seria adorável, mas o processo de ascensão inteiro não aconteceu dessa forma durante a fase 1 e não acontecerá na fase 2, pelas mesmas razões mencionadas no primeiro parágrafo. Nem todo ser humano na Terra está no mesmo nível de desenvolvimento individual, despertar, consciência e processo de incorporar os novos códigos evolucionários e luz. Novamente, seria adorável se eles estivessem, e Deus sabe que isso tornaria o processo à ascensão mais espetacular e rápido do que já é. Mas novamente, não vai ser assim.
porque a massa da humanidade não é absolutamente capaz de fazer tão enorme mudança física e energética junta ao mesmo tempo. Se a massa da humanidade fosse mais desenvolvida espiritual, energeticamente e incorporada fisicamente do que é, então este atual processo de ascensão poderia ter sido dirigido para um único evento singular. Devido à massa da humanidade não estar desenvolvida o suficiente para fazer isso, os muitos degraus de energia incremental são o caminho que seguimos e estão disponíveis para cada pessoa fazer a sua escalada, um passo de cada vez, se necessário. Em 2019, escrevi alguns artigos sobre como a fase 2 do processo da ascensão foi o ponto de partida para as determinadas pessoas comuns iniciarem o processo da ascensão. Isso está e vai continuar acontecendo em diferentes grupos de ondas de pessoas comuns. Por pessoas comuns, eu me refiro àquelas que não sabem sobre o processo evolucionário da ascensão e tudo o que ele significa e por quê. Há pessoas começando a ter seus corações e mentes abertos e descobrindo que não conseguem mais suportar viver no velho mundo de frequência inferior e estão exigindo mudança de realidade imediatamente. Estas são as pessoas comuns do grupo da primeira onda na fase 2, que temos visto em 2020 até agora e que estão prontas para mudanças evolucionárias na realidade física. Haverá uma segunda onda de grupo de pessoas comuns posteriormente, em um terceiro grupo depois disso. À medida que mais e mais pessoas são ativadas para evoluir, além do que tem sido, e iniciar seus processos individuais de subida daqueles degraus de ascensão energética. Os diferentes grupos de ondas encarnados dos voluntários pavimentadores do caminho ajudaram a construir e ancorar os degraus de energia de ascensão durante a primeira fase, e alguns até mesmo 1 ou 2 décadas antes disso, para toda a humanidade usar agora e no futuro próximo. Na fase 2, 2020 para além, estamos vendo o primeiro grupo de ondas de pessoas comuns iniciá-los. Tudo vai se desenrolar incrivelmente rápido agora, que estamos no alcance da frequência mais elevada dos novos códigos e energias. E o primeiro grupo de ondas de pessoas comuns foram ativadas para evoluir rapidamente. Eu recapitulei isso porque muitos dos voluntários, os primeiros iniciadores, como eu nos denomino, sementes estelares, transmutadores, personificadores, criadores conscientes, pavimentadores de caminho, trabalhadores da luz, etc. Temos experimentado crescentes períodos de aceleração de maior liberação de nossas memórias pessoais e conexões emocionais. O momento da fase 2 do confinamento de 2020 tem sido mais do que estranho, e para muitos dos primeiros iniciadores tem ocorrido muito mais descarregamento de nossas memórias de vida. Em 2019, eu percebi que logo estaria esquecendo minhas memórias de vida, desta e de vidas passadas. E por conta disso, eu deveria rapidamente escrever um livro sobre alguma de minhas experiências voluntárias de frequência, de dualidade multidimensional positiva e negativa, e experiências de realidade antes que eu evoluísse além daquele alcance de frequência.
Então aqui a Luciana ela tem dito que essa nova realidade que a gente vai enfrentar agora vai fazer com que a gente esqueça as coisas que nos mantinham presos em alguns locais da vida, das memórias, que eram de alguma forma atravancavam, faziam com que a gente não pudesse passar para um nível melhor. Memórias que acabavam localizando a pessoa num local do tempo e não deixava que ela progredisse. Ela está dizendo que ela perderia essa memória, então ela tinha que escrever um livro rapidamente sobre elas, porque ela sabia que esse processo consciente de deixar de ter essas memórias iria melhorar a vida dela, porque essas memórias acabam interferindo nas memórias celulares mesmo, né? Nossas células têm essas memórias que fazem com que você tenha medo de algumas coisas, traumas de outras, e tenha uma vida difícil às vezes. Então eu fiz isso rapidamente em janeiro de 2010. A missão de um trabalhador da luz, a jornada através da resolução da polaridade, foi lançado. Aqui estamos, após todos esses anos, e muitos voluntários têm experimentado uma crescente limpeza interna da fase pessoal, final. Não foi intenção da nossa parte este ano, mas estamos na fase final de liberar mais das velhas baixas frequências, grades, padrões, modelos, interna e externamente. E isso inclui muitas de nossas memórias pessoais nelas. À medida que a realidade externa do mundo patriarcal da velha Terra da terceira dimensão se desintegra e desaparece, aqui ela comenta sobre essa fase que a gente está vivendo, que a gente está passando da terceira para a quarta dimensão. Nós já estamos, a Terra neste momento já está em sétima dimensão. Só que a população ainda está em terceira e quarta. Muitas pessoas já estão vivendo na quarta. O mesmo ocorre com muitas pessoas, se não todas. As nossas memórias pessoais de nossas vidas aqui vividas. Com cada flutuação energética e mudança, o que mantinha magneticamente a velha realidade de frequência mais baixa, da Terra, e as memórias de nossas vidas e experiências nela, tanto as velhas grades magnéticas externas da Terra e as nossas grades corporais magnéticas internas, estão morrendo e desaparecendo. Isso é um processo natural que está ocorrendo. As pessoas elas vão sentir algum mal-estar, bem-estar, algumas mudanças na vida delas, sem que muita coisa tenha mudado fora. Elas vão sentir isso dentro delas. Tanto as velhas grades magnéticas da Terra e nossas grades corporais magnéticas internas. Estas estão morrendo e desaparecendo. Tá. Isso por si só é um estado estranho e intenso de ser transicional. Conforme o desmantelamento do velho mundo e a construção simultânea do novo, nesse momento, na Terra, conosco, nos empurra para completar a liberação de qualquer senso remanescente, desnecessário e desalinhado de nosso velho eu e pedaços de memórias correspondentes e intencionalmente, deliberadamente, residir no novo, completamente livres do passado. Então a gente vai desalinhar do velho para vir se alinhar com o novo. Por causa disso, muitos têm tido mais visões mentais inesperadas de eventos pessoais passados. Até mesmo alguns sonham com eventos pessoais, pessoas, animais, seres, aliens, entes queridos, etc. Em 2020, isso significou algo para o nosso velho eu, no velho mundo,
da Terra brilhar rapidamente numa visão superior, como nosso adeus final a todos eles. Nossas velhas vidas de frequência inferior têm literalmente brilhado diante de nossos olhos, porque temos morrido para elas durante anos. Estes visuais rápidos da fase 2 de 2020 são os passos finais da liberação de nossos passados. É uma conclusão dos 3 dias de revisão da vida de 2012, que todo mundo passou em algum ponto em 21, 22 e 23 de dezembro de 2012. Esses tipos de processos normalmente acontecem após a morte física, mas durante esse processo de ascensão, nós os temos feito enquanto ainda vivos, conscientes e em nossos atuais corpos físicos e ascendentes. Desnecessário dizer que têm sido experiências incrivelmente incomuns de gradualmente morrer durante os anos enquanto vivos, e gradualmente ascendendo para níveis mais e mais altos de ser e realidade. No meu artigo anterior, eu perguntei: o quão nu você pode ficar agora? Este é o outro aspecto dessa profunda liberação do mundo, da velha terra e nossas vidas, experiências e memórias nela. À medida que o mundo e realidade patriarcal da Terra 3D de baixa frequência têm sido desmantelados, ao longo destes anos de ascensão, nós também temos, é claro, temos morrido e desenganjado dele por muitos, muitos anos. Então esse processo de deixar o velho, a velha terra, esse processo de deixar a terceira dimensão, deixar as memórias celulares, deixarem as memórias que estão incrustadas no nosso campo de atividade, esse processo de deixar elas não existirem mais, é morrer para si mesmo, como o Cristo comentou, quando ele deixou esse ensinamento, né? Voluntários por mais de 2 décadas, e agora na fase 2, nós atingimos um importante ponto de mudança de degrau. Então nós estamos subindo o degrau, né? Enquanto evoluímos e ajudamos a Terra a passar da terceira para a 7ª dimensão. Ela já está, né? Já fizemos esse trabalho. Somente nós, encarnados, poderíamos fazer isso. Esse é o nosso trabalho aqui. Uma das coisas que a ordem da pandemia, da Convida 20, para não dizer outra coisa, do humano, ficar em casa, é em níveis mais altos. É forçar abruptamente todo mundo a parar de viver e fazer coisas sem pensar. Habitualmente, o que tem sido da moribunda velha terra, que a gente fazia as coisas automaticamente, não tinha nem como pensar, nem parar um dia a gente conseguia parar, porque era tão corrido o nosso dia. Trabalho é a escravidão do trabalho, dia inteiro trabalhando, chegava em casa, limpava a casa e capotava, dormia, sem chance. Ou nem chegava a limpar a casa, nem comia nada, chegava e dormia. Essa era a velha terra. A nova terra não vai ser mais assim. Já está mudando, muitos já estão mudando para trabalhos em casas, nem estão trabalhando tanto mais. Um exemplo sou eu. Faz 3 anos que eu trabalho em casa. Minha vida tem tido qualidade, tem tido diferentes experiências. Inclusive, tive meu primeiro acampamento nesse fim de semana. Então, eu nunca pude fazer tantas coisas e permanecer ao lado da minha filha e poder ver ela crescer a todo momento e participar de todas as experiências dela, criar experiências. Então, essa nova terra é isso que nós estamos propondo, é isso que o Pai sempre quis para nós, isso e muito mais. Parar de correr repetidamente
na velha roda do hamster, do ratinho, e liberar o velho passado. Mudar o foco e intenção e ficar em casa, em seu coração, e começar a viver na nova terra de frequência superior, não na velha terra que está morrendo e desaparecendo. Ela está fazendo isso literalmente, não é uma linguagem, não é metáfora. A fonte divina colocou cada ser humano na terra. A fonte divina é Deus. A fonte divina colocou cada ser humano na terra, incluindo cada voluntário, para esse processo de transição. Então você encarnou aqui como voluntário para essa transição agora. Num amoroso, porém severo período parental de tempo para ajudar a humanidade fisicamente a começar a mudança agora. Isto é o que a ordem divina de cessar e desistir de 2020 é e continuará a ser. Em fevereiro de 2020, quando tomei ciência da pandemia eu soube imediatamente que haveria 3 ondas globais. Está perto do final de julho de 2020, enquanto escrevo isto, e estamos no pico da primeira onda da pandemia. Há mais 2 ondas pandêmicas para chegar. Eu não confirmo essa informação, mas tudo a gente pode tirar o proveito, e pode refletir sobre isso. Não é o Lucas falando. Eu não tenho certeza disso que ela está falando. E elas são para as pessoas que precisam de mais tempo. Então há pessoas que estão vivendo na roda ainda do ratinho, lá correndo, blá 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 blá, não conseguem parar. E é preciso que a gente desperte. E é por isso que eu estou fazendo essa leitura. Além do rápido... há pessoas que precisam de mais tempo linear e incentivos. Tem pessoas que precisam de incentivos para estar acordando, para estar despertando para essa nova realidade, para esse novo entendimento sobre a Terra. Para fazer a mudança da fase 2 de ascensão. Além do rápido desmantelamento das velhas estruturas e sistemas patriarcais da velha Terra. Muitos estão lutando contra essa mudança evolucionária. E tal como crianças, estão se rebelando contra ela. Que pena, Porque não tem como se lutar contra a avalanche. Elas querem que sua liberdade continue, porque tem gente ganhando dinheiro com a doença do outro, ganhando dinheiro com a escravidão do outro. E elas querem que isso continue. Elas estão lutando para que o velho modelo continue. Elas querem que sua liberdade continue agindo como idiotas patriarcais egoístas. Não é um movimento esperto da parte deles durante tempos de grande evolução e o retorno da Divina Mãe. Mas cada um na sua, Cada um na sua, cada um tem um tempo. Cada um desperta no momento certo, de acordo com as frequências que ele próprio emite, Esta é a outra razão do porquê de 3 ondas pandêmicas. A primeira, para começar um grupo já quem estava com a frequência pronta para despertar. Agora, os que estão dormindo totalmente vão despertar na próxima onda. Esta é outra razão por que as 3 ondas pandêmicas. Elas dão à população humana inconsciente que luta e resiste às mudanças positivas, crescimento e ascensão da evolução, um pouco mais de tempo linear para acompanhar o programa maior e fazer a mudança para o novo maior em tudo, interna e externamente. Porque esse processo ele acontece ao nosso redor, nos nossos afazeres, na nossa casa, no nosso convívio, e também se dá internamente, no nosso pensamento, no nosso sentir, no nosso sentimento, Lembre-se do que eu mencionei acima
sobre os diferentes grupos de ondas das quais pessoas comuns sendo ativadas agora e em momentos diferentes e em grupos diferentes no futuro próximo para começar o processo de ascensão. As 3 ondas da pandemia também estão conectadas com isso e irão agir como gatilhos para mais e mais pessoas começarem o processo evolucionário da ascensão e mudar para a nova Terra, para a 4ª dimensão, a partir de uma série de coisas que acontecem na vida das pessoas, né? São gatilhos para que elas possam estar acordando e para despertar e vir fazer parte dessa nova onda. Novamente, as coisas parecem ser uma coisa quando de fato elas são algo muito diferente e positivo em várias formas, em níveis para a massa da humanidade. Muitas pessoas elas estão focadas em assistir noticiário. Eu parei de assistir televisão faz, sei lá, já não assistia muito, mas parei faz um bom tempo, tipo, uns 2 anos eu já vinha diminuindo. Assistia só uma coisinha ou outra. Nesse 1 ano e meio pra cá, eu cortei toda a relação com noticiários, inclusive leitura dos sites, como todo mundo faz, abre o noticiário e começa a se alimentar daquelas mensagens negativas, bota a cara no noticiário, na TV, aquela frequência negativa daquelas informações sobre morte, pandemia, etc, etc, etc. Isso vai ajudando elas a continuarem no mesmo estado que estão. O que é uma pena, né? Porque a gente está vivendo fora do noticiário, a vida está excelente. Obrigado. Elas são degraus de escada de energia que a humanidade agora deve começar a mudar. Cada um no seu tempo. Só porque eu compartilhei essa informação não significa que você, eu e outros que conhecemos vamos ter de passar por essas 3 ondas pandêmicas. Isso não significa que eu, você, os teus parentes, seja lá quem, isso não significa que você vai pegar as 3 ondas pandêmicas. Pode ser que você já esteja desperto e você não sinta nada dessas ondas. Porque a tua frequência sai. A pandemia está acontecendo num nível de frequência que eu posso explicar isso se você me perguntar. Como que isso funciona? A pandemia está nessa onda de frequência. Você está vivendo nessa, ela não atinge você. Você pode pegar 3 pandemias, pegar tudo que acontecer aí e você vai estar de boa. Para mais informações sobre isso, leia as Cartas de Cristo. Cartas de Cristo. Só pesquisar na internet, tem áudio no YouTube e tem PDF disponível no site da livraria. É gratuito, pode acessar. Nós somos e temos sido por muitos anos muito mais degraus de energia que a massa da humanidade. Nós, os primeiros iniciadores, pavimentadores do caminho, etc., temos existido em níveis de frequência mais altos por anos ou décadas. É apenas que a fase 2 do processo de ascensão ativou a ascensão para toda a humanidade. Em 2020, para além. Não se preocupe com as ondas pandêmicas e colapsos contínuos do velho mundo e sistemas de baixa frequência. Comemore! Eu estou comemorando faz anos. Como Jesus disse, ele tem um comentário dele: eu quero que o mundo pegue fogo. Como é que é? Eu quero que se consuma rapidamente. Eu quero que o fogo, não sei o que, consuma rapidamente. Eu não lembro da passagem exatamente. Essa passagem é isso. O fogo é o sistema mudando. Sistemas de baixa frequência
que estão se acabando. Elas simplesmente deixam de existir. E apenas continue fazendo o que temos feito por todo o tempo. Geralmente, eu não compartilho certas informações, como épocas ou datas, tal como fiz. Isso nunca foi feito. Os mestres, eles não dão datas para nós, porque tudo depende da massa crítica no momento que vai acontecer aquela coisa. Então não tem como dar data, nem hora, nem nada, porque ela flutua ao sabor do acontecimento. Apenas dizendo que há 3 ondas pandêmicas para se revelarem. Pode ser que aconteça, pode ser que não, porque depende de quantas pessoas estiverem despertas. Eu normalmente não compartilho esse tipo de informação publicamente porque muitas pessoas entendem errado, interpretam mal. E se fixam em épocas, datas, quantidades. Elas ficam presas, agarradas em ai, vai acontecer, ai, não sei o que, ai, vai isso, vai aquilo. E elas ficam presas nessa informação e não têm as suas vidas contínuas com alegria, com acontecimentos bons, fazendo acontecimentos bons, né? Porque nós é que materializamos o acontecimento a partir de ideias e foco naquilo que nós temos. Dependendo do teu foco, vai ser o teu dia. E é isso, e pronto. Muitas pessoas interpretam mal e se fixam em épocas, datas e quantidades, ao invés do que está de fato acontecendo e por quê. Elas não se fixam no que está acontecendo e do porquê. E o que eles individualmente deveriam estar fazendo dentro deles mesmos. Eu iniciei faz 1 ano o aprendizado, a tentativa de meditação. Em todos os lugares. Se eu for dormir, eu medito antes de aprofundar o sono. Quer dizer, eu relaxo, eu tento ficar desperto com o olho fechado ou sentado. Eu tento ficar com o olho olho fechado, sentado, observando a audição, os pensamentos. A máquina vai trabalhar, eles vão vir. Deixa rolar. Não aceite as sugestões dos pensamentos. Eles vão vir, é uma mecânica. Mas você é o controlador. Não aceite os pensamentos todos. Se você tiver assim há muito tempo sentado meditando, tudo bem, vá fazer xixi, mas esqueça um pouco dos pensamentos. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso, tem que fazer aquilo. Relaxe um pouco e ignore um pouco a tagarelice dos pensamentos. A única informação realmente importante é aquela que está em você, não no exterior, mas dentro de você. Sempre trabalhe a partir de dentro. O que você sente desse momento? Realmente, o que você sente desse momento? É isso que você tem que trabalhar. Eu experienciei isso várias vezes durante estes anos de ascensão, mas desejo compartilhar uma mudança recente de degrau de energia que eu fiz outro dia. Sexta-feira, 17 de julho de 2020, eu experienciei outra rodada da grande entrada de luz de plasma superior, que para mim tipicamente se conecta com a área acima da minha cabeça física. Primeiro, depois entra na minha cabeça e faz todas aquelas coisas novas, divertidas e emocionantes por algum tempo. Daí ela desce e entra no meu coração e faz todas aquelas coisas lá também. São sensações, ela está descrevendo, né? Dores de cabeça, pressão, etc. Então, coração e toda a parte superior do tórax para as costas, no mesmo nível, pancadas, solavancos, batidas às vezes severas, barulhos e um intenso tremor interno que se tornou violento após 19 anos, vivendo essa progressão contínua de incorporar cada vez mais. Uma descrição bem forte dela aqui, né? Felizmente, quando esses períodos extras intensos de incorporação e de ascensão chegam a ser demais, eu geralmente sou libertado do meu corpo, o que apenas significa que eu durmo durante a incorporação de mais novas energias. É mais rápido e mais fácil para mim sair do caminho fisicamente por algum tempo, tirando uma soneca e dormir enquanto meu corpo físico incorpora.
assume e é permanentemente mudado pelo que aconteceu com ele. Nesse caso, eu dormi quase 3 horas e quando acordei naquela tarde, eu estava em outra linha de tempo. Uau! Filha, traz um copo de água para mim, por favor. Obrigado. Posso pegar a Gabi? O copo d'água? Você sabe que a Gabi não tá aí, né? Ela disse que era minha mãe. Você viu que a mãe dela chegou sozinha? Não, ela veio cedo, pai. Ah, quando não tinha ninguém para abrir, tá bom. Então ela acordou numa outra linha de tempo. Isso é muito simples e fácil. E é assim. Mais novas energias superiores chegam e precisam ser incorporadas. Então, algumas vezes você vai sentir alguma coisa. Se não for alguma coisa que você comeu, ou algum estafe que você está sentindo, uma estafa, né? De cansaço e tal, pode ser isso acontecendo. Aquelas energias fazem contato com o seu corpo físico e a incorporação interna delas. Esse processo tipicamente causa algum desconforto físico e ou dores definitivas, pressões, etc. Após a energia ou energias terem sido fisicamente incorporadas, você irá acordar ou se sentir ou saber instantaneamente que devido você ter acabado de incorporar mais novas energias superiores, você mudou energeticamente, novamente, o que automaticamente o leva a subir um ou mais degraus da escala de ascensão, o que automática e naturalmente o coloca em outra frequência, mais elevada, que também pode ser chamada de outra linha do tempo. 1, 2 ou 3 e bum, você está agora numa frequência, local, mundo, linha de tempo mais altos, pela simples razão de ter incorporado mais algumas novas energias superiores e subido um ou mais degraus de energia. É evidente que nossas vidas de ascensão têm sido estranhas e que elas estão ficando ainda mais na fase 2. Quanto mais as energias mudam, mais nós mudamos, mais a realidade externa muda. Quanto mais o mundo da velha terra externa se desintegra, mais as nossas memórias pessoais de vidas vividas nela, como aqueles eus, estão se desintegrando dentro de nós. Então, pessoal, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou fazer 2 vídeos porque o texto ele segue ainda muito mais longo que isso. Eu vou iniciar de onde eu parei no próximo vídeo para que vocês possam também dar um tempo para vocês fazerem as suas coisas. E eu continuo no próximo vídeo até depois.